vocês já podem ter percebido, aqui no meu canal eu gosto bastante de falar sobre computadores da Apple. Porque na minha opinião eles são os mais estilosos que tem, e dois, porque eles são rápidos pra caramba. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma comparação entre o MacBook Pro M1 de 14 e 16 polegadas, porque eu testei os dois e eu posso falar pra vocês, o de 14 é melhor. Para mim, o MacBook Pro de 14 polegadas, ele é um computador perfeito, assim, desde a primeira vez que eu peguei ele na mão para utilizar ele, parecia que tudo estava no lugar certo. O que não foi a mesma sensação que eu tive utilizando o MacBook Air M1 e o MacBook Pro M1 de 13 polegadas. Esses dois notebooks que eu mencionei da primeira versão do chip M1, para mim eles faltavam duas coisas. O tamanho deles, principalmente na versão Pro, deixava um pouco a desejar por ser uma versão de 13 polegadas e a disponibilidade de portas era terrível. Já se a versão de 14 polegadas parecia ser o tamanho perfeito, a de 16 polegadas parecia ser um elefante na sala. Para quem nunca utilizou um computador tão grande quanto 16 polegadas, vou falar para vocês, pode parecer um pouco estranho no início. O de 14 polegadas ele conseguia combinar o melhor dos dois mundos. Você tinha um computador com uma tela grande o suficiente para você enxergar a maioria das coisas e ainda assim uma portabilidade muito legal para você utilizar em diversas situações diferentes. O que não acontece quase sempre com o MacBook de 16, porque ele você ganha muito em tela, porém em portabilidade em certas ocasiões é meio desagradável, pelo fato dele ser um pouco mais pesado e o tamanho dele um pouco maior. Então, em questão de tamanho, eu vou dar esse ponto para o MacBook M1 de 14 polegadas. Porém, isso é uma questão de gosto pessoal. Se você vende um computador grande, talvez você vá gostar mais ainda do 16 polegadas. E uma coisa que a Apple fez muito bem, finalmente, porque ela faz umas cagadas às vezes que não faz sentido nenhum, foi ter colocado a mesma disponibilidade de portas em ambos os computadores. Sensacional. E isso vai tornar a decisão de você comprar o computador de 14 ou 16 polegadas baseada única e exclusivamente na tela, porque em questão de disponibilidade de portas a gente vai ter a mesma nos dois computadores. E aí, acompanhando o tamanho do computador de 16 polegadas, a gente tem um trackpad que ele é basicamente o tamanho da tela do de 14. Não é tão grande assim, porém é gigantesco. E eu não chego a utilizar 50% do trackpad do 16 polegadas, de tão grande que ele é. Já o de 14 polegadas, pelo corpo do notebook ser menor, ele vai ser um pouco menor. Porém, ainda assim, o aproveitamento dos trackpads em qualquer computador da Apple é ótimo. E nesses dois computadores novos, isso não é exceção. No review que eu fiz sobre o MacBook Pro M1 de 13 polegadas, eu comparei a tela dele aos melhores telas de celulares que a gente tem. E agora, em ambos os computadores, a tela melhorou ainda mais. A gente tem uma atualização de tela de até 120 Hz e com uma tela com muito menos bordas do que a gente tinha nas versões Air e M1 Pro de 13 polegadas. E tirando o tamanho da tela fisicamente desses dois computadores, a tela é exatamente a mesma para os dois. Então, ponto para os dois computadores. E aí, algo que eu senti na minha experiência utilizando esses dois computadores foi a questão do tamanho deles, o relógio incomodar bastante. Tem várias pessoas que já têm até na sua mesa um porta-relógio para quando forem trabalhar no seu computador não ficar machucando o computador. Eu utilizo uma Mi Band que tem uma das melhores pulseiras para não machucar o seu computador, ela é completamente emborrachada. Porém, mesmo assim, no computador de 16 polegadas me atrapalhava um pouco. E sem exceção, toda vez que eu ia editar um vídeo nele, eu acabava tirando. Já no de 14 polegadas, eu conseguia utilizar com o meu relógio sem problemas nenhum. Agora, falando sobre a bateria e o carregamento deles, em ambos os computadores a gente vai ter uma bateria excelente. Sim, a bateria do computador de 16 polegadas vai ser maior, porém, como a gente tem uma tela maior, a gente vai ter um gasto de energia também um pouco maior. Então, no final do dia, a bateria vai ser basicamente igual para os dois, uma pequena diferença. Já o carregador, para abastecer a versão de 16 polegadas, a gente vai ter um carregador bem grande. Enquanto na versão de 14 polegadas, a gente consegue ter um carregador que era um pouquinho maior do que os MacBooks Air. Porém, isso é só uma questão de tamanho. Só se você não tem espaço suficiente na sua mochila, isso vai ser um problema. Ambos os carregadores são MagSafe, o que é um ponto positivo para eles. E outro ponto positivo que faz os MacBooks serem computadores tão bons na hora da sua revenda é o fato dele ter uma bateria grande. O computador tendo uma bateria maior, você vai precisar recarregar ele menos vezes do que um computador com bateria menor. Isso vai acabar aumentando o tempo que você vai levar até atingir 1000 ciclos na bateria, que é quando a bateria do seu computador já não vai estar numa saúde tão boa. Ou seja, você vai conseguir utilizar bastante seu computador e ainda assim vender ele, porque ele vai ter uma bateria que vai durar bastante. Então, comprar computadores Apple sim é caro pra caramba, porém na hora de revender você vai ter o seu dinheiro de volta, ou pelo menos
menos a maior parte dele. Para vocês terem uma noção, o meu MacBook Pro M1 de 13 polegadas eu comprei e eu vendi ele ainda R$50 mais caro do que eu comprei. E o meu MacBook Air M1 eu ainda ganhei, eu acho, uns R$100 em cima. E mesmo esses dois computadores tendo uma bateria gigante, eles carregam absurdamente rápidos. Então, para quem viaja e não tem muito tempo para carregar o seu computador ali no meio da viagem, eles são uma ótima opção de compra. Uma característica que eu gostei em ambos os computadores é que eles têm um design extremamente minimalista. Já vindo aí da tradição da Apple de fazer computadores cada vez mais minimalistas, dessa vez a gente não tem mais nem a escrita MacBook Pro na frente. Eu acho que daqui a alguns anos a Apple até vai tirar a maçã de trás do computador para deixar ele mais minimalista ainda. Não, eu acho que isso ela não faria, né? Agora, outro ponto positivo que eu devo dar para a versão de 14 polegadas é o teclado dele. Mesmo ele sendo do mesmo tamanho do teclado de 16 polegadas, quando você coloca a mão em cima dele, os seus braços ficam em posições diferentes. Porque no 16 polegadas você acaba tendo que colocar os seus dois braços em cima do computador, enquanto o de 14 você consegue digitar do lado de fora. Isso eu percebi bastante na hora que eu tava digitando. No de 16 polegadas parecia sempre que eu levava um tempo a mais, enquanto no de 14 parecia que tudo fluía muito bem. Mas aí, novamente, questão de gosto pessoal. Se você gosta de computador grande, digita rápido em computador grande, seja feliz com o de 16 polegadas. E agora, um ponto que a gente deve dar pro MacBook de 16 polegadas é o fato da tela dele ser grande. Eu consegui editar no Final Cut sem precisar ficar maximizando a tela. Enquanto na versão de 14 polegadas eu sempre precisava maximizar a tela para eu conseguir utilizar a maior área na tela para eu conseguir ver o que eu estava editando. Então, ponto para o MacBook de 16. Em termos de qualidade sonora, ambos possuem os mesmos alto-falantes. A única diferença é que o de 16 polegadas, por ele ser maior, você vai ter a impressão de que o áudio está vindo ao seu redor, mas nada que mude a sua vida. Então, como vocês podem ter visto nesse vídeo aqui, o placar final não importa muito, porque a única diferença que você vai ter entre o de 14 e o de 16 polegadas é realmente o tamanho dele. A bateria vai ser muito parecida, a tela em questão de qualidade e atualização é exatamente a mesma, o teclado, trackpad, disponibilidade de portas, será tudo a mesma coisa. Ah, e claro, o preço dele será diferente também. Agora a questão é, qual desses dois computadores que eu decidi ficar como o meu computador principal? E por mais que eu tenha falado aqui várias vezes que o de 14 polegadas eu me sentia melhor nele, eu acabei ficando com o de 16. E eu escolhi ficar com o de 16 polegadas porque 80% do tempo eu tô sentado na mesa utilizando ele para editar. E só 20% do tempo eu tô carregando ele na mochila ou me transportando de um lugar para outro. Então eu prefiro passar um pouquinho mais de trabalho com um computador um pouco maior, um pouco mais pesado nesses 20% e poder aproveitar uma tela maior na hora que eu estiver editando. Se você acha que eu esqueci de comentar alguma característica desses dois computadores, por favor, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você quiser ver o review completo de um desses dois computadores, é só você clicar aqui do lado. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.